Subsistem as dúvidas sobre como sair da crise que foi aberta e que apanha o país a meio do processo de aprovação do Orçamento do Estado. É tudo isto que queremos discutir no Contracorrente de hoje. José Manuel, já consegues ter uma ideia do porquê da tempestade de ontem? Bem, eu acho que sim, acho que a tempestade de ontem tem muito a ver com a forma de governar de António Costa e com opções que António Costa tomou nos últimos tempos. A tempestade de ontem não tem só a ver com aquela frase final do comunicado da Procuradoria-Geral da República, apesar dela também, por si própria, ser reveladora. Aquilo é uma. Todo este processo e aquilo que nós vamos sabendo deste processo, a meu ver, é revelador de alguns dos problemas que a forma de governar dos últimos anos acentuou, porque são, de alguma forma, pré-existentes ao país. Porque e nós não sabemos muitos detalhes, não conhecemos tudo, mas há ali sinais, e não, independentemente de saber se houve ou não tráfico de influências e recebimento indevido de benefícios, que eu não vou entrar por aí, os vários processos, o processo do lítio, o processo do hidrogênio, o próprio processo do centro de dados, a forma como os governos, o Estado, foi tendo de intervir, não são saudáveis. Basicamente é isto, não são saudáveis. Não é suposto um governo escolher os investidores, e parece que houve momentos em que isso aconteceu. Não é suposto um governo ter que facilitar o caminho a investidores, mesmo que isso seja para o bem do país, da forma como terá acontecido, ou pode ter acontecido. As coisas deviam passar-se de outra maneira, deviam passar-se com mais transparência, deviam passar-se com mais celeridade. Repara, uma das coisas que cria maiores problemas ao funcionamento do país, diria eu, é, por um lado, instituições fracas, no sentido em que nós não temos mecanismos que garantam a real independência dos poderes relativamente, por exemplo, aos que chegam. Portanto, haver concorrência, haver entrada de novos investidores, haver isso tudo, e, portanto, há demasiadas coisas que dependem de conhecimentos, dependem de empenhos, dependem de um telefonema, dependem de um bom advogado, dependem do escritório certo. E isso não devia ser. Quer dizer, é assim um pouco em todo lado. Há países em que é mais do que noutros, e Portugal é mais do que noutros, quer porque existe essa cultura, quer porque nós temos camadas e camadas e camadas de burocracia que muitas vezes, para navegar entre ela, para conseguir aquilo que é o nosso direito, não é? Sim. Para conseguir aquilo que as pessoas estão à espera de ter, precisam de fazer um telefonema. Mas às vezes, José Manuel, aqui a questão do lobby em Portugal também não é sequer regulamentada. Claro, e há essa questão, quer dizer, quer dizer, por exemplo, há uma história curiosa que está na nossa notícia 2, do Luís Rosa, em que o Ministério Público não deu atenção ao facto de, aparentemente, terá sido João Galamba, não sei se mais alguém, que ter tido refeições, não sei se almoços e jantares, com os investidores, em locais ou sítios ou com contas que não estão de acordo com a norma social. Portanto, já se percebeu que é uma coisa qualquer, assim, particularmente luxuosa. O que é que há aqui de curioso? E comparando, por exemplo, com um país como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isto seria suficiente para inquéritos. E há discussões públicas sobre questões destas, às vezes com coisas que não têm relação nenhuma com nada, mas é apenas alguém que foi com um amigo milionário ter umas férias, ou foi com um amigo milionário ter um almoço. E depois, o regulamento do lobby nos Estados Unidos implica registar as refeições todas. E não é só apenas os membros do governo, é os membros do Congresso. Portanto, os deputados deles têm que registar tudo. Tudo tem que estar registado. Pronto. Não há problema nisto. Eu não tenho problema em ter estes almoços, desde que eu possa lá ir e ver o que é que lá está. Repara, a diferença que há entre nós termos aquela base Gov, não é? Onde nós podemos ver os contratos todos, a realidade que isso é hoje e o que era antes disso existir. Nós já vivemos sem aquilo, não é? Hoje sabemos que quando temos uma dúvida vamos ver, olha, esta pessoa já fez não sei quantos contratos. Ou esta empresa já fez não sei quantos contratos. E há não sei quantas adjudicações diretas. Portanto, é uma grande diferença.
É de facto uma grande diferença. E aqui o nosso Ministério Público diz, até estes almoços, mas isso não tem relevância criminal. Eu não sei se tem, se não tem, não vem aqui ao caso, só estou a dizer que a cultura é diferente. Quer dizer, há coisas, como tu disseste, o lobby, onde está regulamentado, obriga a que isso seja registado. Tenha ou não, digamos, esteja ou não dentro dos parâmetros sociais para aquilo que pode custar uma refeição. Aliás, também hoje aqui de manhã houve alguém que foi membro do governo, que esteve aqui de manhã, o Pratas, Miguel Prata Roque, a dizer que quando foi secretário de Estado, mesmo quando ia almoçar com amigos, faziam questão de cada um pagar a sua conta para não haver rabos de palha. Bem, não vou entrar por aqui, vou entrar por outra questão que me parece que é também muito relevante e que é a forma como o nosso Primeiro-Ministro achou que era inoxidável ou porventura imortal. Portanto, ele resiste a tudo. Ele passa por tudo. A questão é ter paciência, resiliência e tempo. Aquela coisa que nós já aqui falávamos muitas vezes, que é os problemas vão e vêm e no dia seguinte já ninguém se lembra deles. Incham e desincham. Incham e desincham. A expressão incham e desincham que já aqui foi usada. Ora bem, quando, repara, António Costa foi conseguindo coisas improváveis. Não era provável que ele tivesse formado o governo em 2015 como formou, não era provável que ele tivesse tido a maioria absoluta em 2022 como teve. E, portanto, talvez tenha convencido que podia fazer tudo, podia-lhe acontecer tudo, podia haver os fogos de Pedrógão, os fogos depois de outubro, podia haver inundações, podia haver pandemias, ele sobrevivia a tudo. E isto é algo que acontece quando se tem sucesso e quando se tem sucesso no poder. Não é a primeira vez que acontece em Portugal, já aconteceu antes, com outros primeiros ministros, e aconteceu noutros países. Os gregos até tinham um nome para isto, que é ubris. Portanto, a ideia é que se pode tudo, que se tem a capacidade para tudo e que se resiste a tudo. Aliás, há uma das melhores biografias do Hitler, e não estou a comparar, atenção, não estou a fazer comparações, mas só para terem ideia, uma das melhores biografias é de um historiador chamado Ian Kershaw, e é uma biografia grande, dois volumes, em 2 volumes, e o primeiro volume é Ubris. Portanto, aquela ideia que ele conseguia tudo. Portanto, ele tinha as vitórias improváveis, ganhar as eleições, chegar a chanceler, ter toda a gente a desistir à frente dele, e depois a seguir vinha a Nemésis, que é o segundo volume. Portanto, há uma altura em que já não dá. Bem, ora bem, António Costa, quando forma o governo da maioria absoluta, forma um governo que nós ficamos surpreendidos. Como é que ele vai formar um governo numa altura em que é possível fazer tudo? Finalmente ele pode governar como ele deseja e forma esse governo com um conjunto de ministros, com o conjunto mais fraco de ministros que ele teve até hoje. Portanto, quer dizer, nós não nos lembramos, ainda aqui a semana passada a Helena falava aqui, não se lembrava do nome da Ministra da Justiça. Lembrava porque tive de ir à procura. Pois, tive de ir à procura, mas que a maior parte das pessoas não sabe. Mas antes tinha tido um programa em que de facto não me lembrava. Mas é ela, é da Defesa, é da Agricultura, que a gente de vez em quando hesita quando diz... No outro dia pensei, será que ainda temos Ministro do Planeamento? Tive esta dúvida, porque a pessoa passou tão discretamente pelos governos. Não, já foi embora. Pois, claro. Não está lá. Mas pronto, mas é isso. Mas depois temos, quer dizer, e não só tivemos isso, como a seguir, quando é obrigado às primeiras remodelações, bem, ele faz várias coisas que são, António Costa faz várias coisas que, digamos, que vão contra o bom senso. Já nem vou mais longe que isso. Primeiro, escolhe uma estrutura de governo em que não tem ninguém a tratar da parte mais política e acumula Mariana Vieira da Silva, que é uma espécie, portanto, alguém que nunca levantou verdadeiramente voo, como uma espécie de número 2. Não há aquele peso pesado, não há um Vieira da Silva, não há um Mário Centeno, não há mesmo um Augusto Santos Silva, não é? Portanto, que havia nos governos anteriores. Não havia essas coisas, de repente há Mariana Vieira da Silva. Depois percebe que isso não dá e vai buscar um secretário de Estado adjunto. Um secretário de Estado adjunto que já era arguido. E ele sabia, ou tinha a obrigação de saber. Quando ele de arguido passa a acusado, finalmente vai-se embora. A seguir temos o primeiro episódio com Pedro Nuno Santos,
que não dá admissão, incompreensivelmente, o episódio do Do aeroporto. Aguenta mais uns meses e a seguir há o caso Alexandre, portanto, Alexandra Reis, e Pedro Nuno Santos vai-se embora. Quem é que ele vai buscar? João Galamba, que já sabia que vinha com problemas, que estava a ser investigado. Portanto, que havia investigações abertas a histórias do João Galamba. Portanto, isso foi descrito na altura, isso foi dito na altura, não foi uma coisa que estamos agora a constatar. Houve reações na altura, mas como é que ele vai buscar? Não é só pelo caráter mais fogoso de João Galamba, que aliás deveria provavelmente dar os problemas que todos conhecemos naquele famoso 26 de Abril deste ano, não é? Portanto, com o Ministério das Infraestruturas, mas também estas coisas que vinham de trás e que aconselhariam alguém a dizer, se calhar é melhor não ir buscar complicações. Mas se quiseres que te diga, para mim, o que eu acho mais significativo de tudo é achar que pode ter e que deve ter como braço direito Vítor Scária. Vítor Scária esteve nos gabinetes de José Sócrates, esteve nesses gabinetes não apenas como consultor para a economia, mas também como facilitador de alguns negócios importantes. Lena na Venezuela, depois o Pernil na Venezuela. Portanto, chegou a ter uma empresa com o Luís Bernardo, que era o assessor de comunicação de José Sócrates. Portanto, está citado inúmeras vezes 83. no processo 83, no processo Marquês, enfim, na Operação Marquês. Não foi acusado de nada, nem sequer foi constituído arguido, apenas testemunha, mas está lá. E, no entanto, António Costa, como Vítor Scária, é uma pessoa que é muito boa a tratar das questões europeias, muito boa com números, começou a usá-lo mesmo quando ele tinha saído do governo. Já tinha saído dos cargos que ocupava por causa da Galpgate. Começou a levá-lo à Hungria, quando estava a negociar a bazuca, e na primeira oportunidade, mas ele se livrou do Galpgate, pagando aquilo que tinha a pagar, meteu como chefe de gabinete. Isto, no mínimo, é imprudente. Portanto, para já não falar de nunca ter dito ao seu amigo Lacerda Machado, quer dizer, para já de o ter ido chamar, e depois de nunca lhe ter dito, olha, negócios com empresas que estão a fazer negócios com o governo não é recomendável. Aparentemente até sucedeu o contrário, achou-se que tudo isso era normal. E eu até diria, provavelmente, eles não só achou normal, como achou positivo, porque era tudo para bem da nação. Portanto, estávamos a trazer investimentos, estávamos a trazer dinheiro, estávamos a fazer coisas e, portanto, quer dizer, estamos a falar com duas pessoas que são doers, portanto, pessoas que fazem, não é? O Lacerda Machado faz acontecer, o Vítor Scária faz acontecer e, portanto, como às vezes outros ministros e outros governantes e outras pessoas que rodeiam o primeiro-ministro não fazem acontecer, ele até achou que era uma forma de... Eu estou a tentar pôr-me na cabeça dele, portanto, uma forma das coisas funcionarem. Só que isto, até pelo que eu tinha dito antes, porque Portugal é o país que há, porque há necessidade de meter, de olear os mecanismos, acabou por provavelmente criar os problemas que estão criados. Portanto, e eu diria que António Costa provavelmente achou que resistia a tudo, e que, portanto, podia ter à sua volta pessoas que se calhar um dia iam ser apanhadas na malhas da justiça, porque ele resistia a tudo, já tinha resistido a vários casos, não é? Portanto, substitui-as, mandas fora e vêm outras. Desta vez a coisa complicou-se um bocado. De facto, que escolher o que é que se vai querer e deve ser, é uma decisão importante do Presidente da República. De facto, tudo foi posto agora nas mãos dele, portanto, ele tem o poder de decidir várias coisas. Tem o poder de decidir se vamos para eleições ou não vamos para eleições. Na minha perspectiva, temos de ir para eleições. Portanto, não há qualquer possibilidade de salvar esta maioria absoluta, por razões que têm a ver com a sua própria... Eu defendi isso no tempo em que Durão Barroso passou a pasta a Santana Lopes, não desejando eu que Santana Lopes fosse primeiro-ministro, que isso tinha legitimidade. Portanto, que era assim que as coisas deviam acontecer. Porquê que aqui é diferente? Neste caso, o que é diferente foram as próprias condições
em que este governo se iniciou e aquilo que o Presidente da República disse na altura, que disse que se repetisse uma situação semelhante ao Primeiro-Ministro de se ir embora, ele convocaria, na prática ele convocaria eleições. Mas há outra coisa que, para mim, da minha perspectiva, é mais importante que isso. São as circunstâncias da saída. Nós estamos a falar de uma saída voluntária, de alguém que vai para para uma promoção, chamemos assim, um lugar europeu. Estamos a falar de uma saída involuntária e de uma situação de crise que causa problemas de legitimidade à maioria existente. Portanto, e estamos a falar também de uma outra situação que também é diferente, em que não há no partido, que tem, na altura não era um partido que tinha a maioria, mas havia uma coligação, mas era o partido de liderança dessa maioria, não há uma sucessão óbvia. Santana Lopes, para todos os efeitos, na altura não teve problemas para ser entronizado pelo PSD. Nós sabemos que neste momento o Partido Socialista não tem uma solução óbvia, ao ponto de se falar em ir buscar senadores para serem uma espécie de primeiros-ministros interinos, que é uma coisa que não sei de que cabeça é que vem, porque não há essa ideia de primeiros-ministros enquanto não se arranja um líder a sério. Qual é a legitimidade dessas pessoas para governarem? Isto não é Itália, não é? Em Itália essas coisas acontecem. Mas Portugal não é Itália, não tem a tradição política de Itália. O Presidente da República tem poderes que em Itália o Presidente da República Italiana não tem. Portanto, e uma legitimidade que o Presidente da República Italiana também não tem. O Presidente da República Italiana não é eleito diretamente pelos eleitores, Marcel foi. Portanto, isso faz diferença. E, portanto, dito isto, parece-me que a capacidade para um Partido Socialista que pode mudar de orientação, se for Pedro Nuno Santos, que pode ir buscar alguém que ninguém espera, se for Francisco Assis, e que também é uma mudança de orientação, prolongar essa, digamos, a maioria, a meu ver, é muito complicado em termos de legitimidade política. Em termos de legitimidade constitucional, é possível. Mas é muito difícil e fará um governo sempre muito, muito fraco. Desse ponto de vista, o exemplo dado por Santana Lopes e por aquilo que aconteceu nesse governo e pela forma como ele caiu, não cria um precedente constitucional no sentido de dizer é o bom caminho. Pronto. Sim. Podemos culpar agora mais Santana Lopes ou mais Jorge Sampaio, mas não cria esse precedente constitucional. Podíamos, quer dizer, o nosso regime também é feito de precedentes, não é? Portanto, dito isto, acho que temos mesmo que é mesmo necessário ir para eleições, independentemente de me parecer que neste momento ninguém estava à espera delas e, portanto, ninguém está preparado para elas. Em particular, não está preparado para elas o Partido Socialista, naturalmente, nem está preparado para elas o principal partido da oposição, o PSD, o que pode colocar o problema de irmos para eleições e não termos uma boa solução. Pronto, mas isso, pronto, olha, é a vida. É a vida, é a democracia. É a democracia, é a vida, não é? Mesmo com a circunstância do Orçamento do Estado estar a ser, nesta altura ainda, discutido. Bem, a última vez que nós fomos para eleições não tínhamos Orçamento de Estado, nem possibilidade, quer dizer, nem possibilidade de o ter, a não ser que o Partido Socialista apresentasse outro. Sim. Estamos a falar de 2021, final de 2021, depois de eleições de 2022. Agora, há essa possibilidade, teoricamente há essa possibilidade. É um dos dados em cima da mesa do Presidente da República. Imagino que em cima da mesa do Conselho de Estado da manhã e tema das conversas de hoje. Já percebemos que há quem prefira essa solução, ou pelo menos considera que essa solução é viável. O PSD acabou de nos dizer ainda há bocado, Miguel Pinto Luz. O próprio ontem, o Chega deu a entender que também poderia ir por esse caminho. Não havia isso como sendo uma coisa muito estranha. Portanto, poderíamos ter este orçamento com uma ou duas adaptações, que eu não sei quais são, para ser franco, não é? Não sou capaz de dizer quais são, aprovado pelo Partido Socialista sozinho, também não precisa de mais ninguém, o que eu imagino que politicamente, pelo menos, teria a vantagem de não termos uma eleição a discutir o Orçamento de Estado como tivemos há 2 anos e meio, não é? Portanto, ou há ano e meio, quero dizer, perdão, a gente já com tantas eleições já nos baralhamos. Portanto, em que foi um argumento de campanha do Partido Socialista, provavelmente a oposição até preferia libertar-se desse argumento de campanha. Se nos lembramos, era o programa de governo. O programa de governo é o Orçamento de Estado. Eu acho que isso hoje era menos provável, porque não vamos ter um primeiro-ministro a candidatar-se. Pelo menos ele disse isso, não é? Ontem. Pois.
E, portanto, íamos ter outro alguém do Partido Socialista, sendo que um desses possíveis alguém é o Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos já fez críticas ao Orçamento de Estado. Enfim, não são críticas que o levem a votar contra, julgo que ele, como deputado, não iria votar contra, mas isto também faz parte um bocadinho da sua duplicidade. E os outros nomes, com exceção, porventura, de Fernando Medina, que é o pai do Orçamento de Estado, ou pelo menos o pai adotivo, porque o pai é principal, é sempre o primeiro-ministro, e que não, enfim, não sei se terá condições para sequer se candidatar a liderar o Partido Socialista, seria o único nessas condições de tornar aquilo o seu programa. Portanto, temos essa indefinição e temos outra indefinição que é importante, que é como é que se faz a sucessão no Partido Socialista. Os tempos do Partido Socialista atirariam as eleições para fevereiro, talvez eventualmente até princípios de março, mas mesmo assim provavelmente não dariam tempo para Pedro Nuno Santos fazer aquilo que ele quer fazer, que era ter primárias, isto é, repetir o caminho de António Costa, que foi não pôr apenas os militantes do Partido Socialista a votar, mas pôr os militantes e os eleitores a votar. Ele acha que assim teria maior legitimidade, mas eu creio que nestas circunstâncias, enfim, vamos ver o que ele diz, não é? Creio que nestas circunstâncias ele precisava dessa legitimidade porque queria candidatar-se de alguma forma contra o PS de António Costa. Mas saindo António Costa como saiu, essa necessidade não é talvez tão premente de ter uma legitimidade tão grande e de buscar essa legitimidade fora do partido como Pedro Nuno Santos tem vindo a dizer que gostaria. Portanto, a única forma airosa disto se compor é encontrar uma fórmula que permita fazer eleições não no princípio de janeiro, que era o que aconteceria se o Primeiro-Ministro, se o Presidente aceitar já, aliás, se aceitasse já, com os prazos constitucionais, já dava, se calhar, na semana entre o Natal e o Ano Novo. Não fiz as contas exatas, mas íamos parar para aí, não é? 55 dias, ou então primeira semana de janeiro, portanto era muito apertado. Atirar isto para lá mais para diante exige aqui alguma ginástica que inclui pronto, agora aqui há detalhes constitucionais que é preciso ver, género, aceita a demissão, o governo cai automaticamente, ao momento em que cai a proposta de orçamento, portanto não posso dizer se calhar agora que vou aceitar a admissão, mas só aceito no fim do mês, o que é que o governo faz neste mês, tem tino ou não tem tino, porque até aceitar a admissão o governo está em plenas funções. Claro. Portanto, há aqui muitas coisas que ficam por definir. O imbróglio do constitucionalista Marcelo e do presidente Marcelo é grande, ele vai ter que ponderar isto tudo, ouvir quem tem que ouvir e decidir amanhã. Amanhã está prometido logo depois do Conselho de Estado.